Saudações, meu nome é Eric Campos Bastos Guedes. Hoje é dia 17 de abril de 2013, uma quarta-feira. Eu falo de Mascaluba, distrito de Bom Jesus do Itabapoana, no estado do Rio de Janeiro, Brasil. Eu queria fazer mais alguns comentários sobre o atentado que houve em Boston. Eu já fiz algumas observações sobre esse atentado em um vídeo que eu postei também no YouTube, está disponível na internet. Então eu queria fazer mais alguns comentários aí, que eu acho que o assunto é importante e a mídia está falando bastante, né, sobre isso. Então eu quero colocar também algumas coisas aí a mais, né. Primeiro, eu quero falar de uma coisa que eu já disse no vídeo anterior, que é o seguinte: quando há um atentado, né, quando bombas são detonadas, o grupo terrorista responsável pelo atentado aparece, né, e diz: olha, fomos nós que botamos a bomba aí. Um grupo terrorista que tenha planejado e executado um atentado terrorista, logo após o atentado, ele aparece, o grupo aparece, né, e avisa que foram eles os responsáveis pelo atentado. E isso não aconteceu em Boston. Esse é o primeiro ponto, que eu já comentei no vídeo anterior. Mas tem outras coisas interessantes também. Quer ver? Uma segunda colocação aí. A quem interessa o atentado em Boston? Quem saiu ganhando com esse atentado? Será que foi o Irã? Será que foi a Coreia do Norte? Mas de jeito nenhum. Porque esses países só perderam com esse atentado, porque agora tem um clima de suspeita aí sobre eles, né? Tem um clima de suspeita sobre eles que poderia justificar uma guerra contra o Irã, poderia justificar uma guerra contra a Coreia do Norte. Então, esse atentado em Boston não foi bom nem para o Irã e nem para a Coreia do Norte, tá? E muito menos para a Síria. Não foi bom para nenhum desses aí. Então interessava a eles que houvesse um atentado lá. Claramente não interessava. Agora, a quem poderia interessar um atentado desses aí? Eu diria que o próprio governo dos Estados Unidos saiu ganhando. O governo dos Estados Unidos. Jamais o povo dos Estados Unidos, mas o governo deles saiu ganhando. Porque agora, com esse atentado, né, que você pode dizer que é um atentado de falsa bandeira, né? Eles chamam de atentado de falsa bandeira. Com esse atentado, o governo tem um pretexto a mais para poder restringir a liberdade das pessoas, a liberdade do povo americano. O governo dos Estados Unidos agora tem um pretexto a mais para poder invadir o Irã, para poder continuar achacando a Síria, para poder tomar mais medidas contra a Coreia do Norte, né? O governo agora dos Estados Unidos tem esse pretexto aí, mais fortalecido ainda do que já estava. Então, claramente, esse atentado não interessaria nem a Síria, nem ao Irã e nem a Coreia do Norte, tá? Mas interessaria sim ao governo dos Estados Unidos, tá? Agora, mais coisas. Eu fiquei sabendo pela internet, uma pesquisa que eu fiz, eu vou botar o link aí para vocês depois, que é o seguinte: no momento que houve o atentado, estava acontecendo um exercício do esquadrão antibombas no local do atentado. No local do atentado em Boston estava acontecendo um exercício do esquadrão antibombas. Isso aí foi avisado para a população. Foi avisado na hora, lá está acontecendo um exercício do esquadrão antibombas. Vocês não precisam ter medo, não, que isso aqui é um exercício do esquadrão antibombas. Aí tinha campo farejador, tinha um monte de coisas lá, assim, né? Só que se você pesquisar a respeito, você vai descobrir que no atentado que houve em Londres, também aconteceu uma coisa parecida. No atentado que houve em Madrid, parece que também aconteceu uma coisa parecida. Tinha lá, também no 11 de setembro, um atentado contra as Torres Gêmeas,
estava acontecendo um exercício antiterrorista no momento do atentado. No momento em que aconteceu o atentado, estava acontecendo um exercício antiterrorista. E a mesma coisa em Boston agora. Então isso está muito comum. Está muito comum isso. Eles usam esse artifício para despistar, para, por exemplo, se alguém chegar na hora e dizer, não, estou botando uma bomba ali. Eu vou dizer, não, isso aqui não é bomba não, isso aqui faz parte do exercício antiterrorista que nós estamos fazendo aqui. Isso aqui está fazendo parte de um exercício do esquadrão de bombas, não é bomba nenhuma não. Pode ficar tranquilo. Uhum. Quer dizer, ele já tem um modo de dizer que eles não têm nada a ver com isso, quando na verdade, de repente foi o próprio esquadrão de bombas que pôs a bomba lá. De repente foi o próprio esquadrão de bombas que estaria encarregado de combater o terrorismo que praticou esse ato. Vocês já pararam para pensar nisso? Porque seria muito estranho, né, acontecer isso várias vezes, diversas vezes. Uma única vez seria suspeito. Está acontecendo um exercício antiterrorista exatamente no local e na mesma época, na mesma hora em que houve um atentado terrorista. Está estranho, uma coincidência demais. E outra coisa, por que o exercício antiterrorista não evitou o terrorismo? De repente foi exatamente o contrário. De repente, os terroristas eram eles mesmos que estavam lá, dizendo, não, nós somos o esquadrão de bombas. De repente foram eles mesmos que botaram a bomba lá. Não é? Então, as suspeitas devem recair sobre o governo dos Estados Unidos. O governo dos Estados Unidos está se opondo à população dos Estados Unidos. Eles não se importam com a própria população. Imagina com o resto do mundo, então. Não é? O que eles estão fazendo ali com esse jogo midiático aí, que as emissoras de TV estão fazendo, que a Rede Globo está fazendo, não é? Eles estão colocando na cabeça das pessoas ideias falsas de que está havendo um grupo terrorista, de que países inimigos dos Estados Unidos estão jogando bombas em cima da população americana, quando na verdade é o próprio governo dos Estados Unidos que está fazendo isso. O próprio governo dos Estados Unidos está fazendo isso. Não é? Está fazendo impunemente, não está punindo ninguém, está fazendo e fica por isso mesmo. E ainda dizem na maior cara de pau, não, os culpados, né, como que o Barack Obama falou? Os culpados sofrerão o peso da justiça, sofrerão o peso total da justiça. Ele sabe da história toda já. Então, quer dizer, o que mais se pode ser dito aí sobre isso? Parece que tem testemunhas, algumas testemunhas que inclusive correram lá na maratona de Boston, falaram que tinha uma senhora avisando os corredores antes, né, uns 2 dias antes, no dia 13 de abril, avisando os corredores, olha, não vá à maratona, não corra na maratona não, porque senão você vai morrer. Tinha uma senhora avisando lá, falando isso, não corra na maratona não, porque senão você vai morrer. 2 dias antes, dia 13, falando isso. Tem testemunhas a respeito lá. Tem testemunhas lá que estão falando isso. Né? E fora outros indícios que eu não vou colocar aqui, tem um RPG que costuma ser ligado à nova ordem mundial, que inclusive parece que o tema do RPG é um jogo, né? É um tipo de jogo. O RPG é um tipo de jogo. Tem um RPG que fala que o tema é a respeito da nova ordem mundial e tal. E tem uma carta que aparece lá, os corredores, né? Os corredores, aparece uma mulher correndo, uma camisa verde, um fone de ouvido, assim, né? Tem essa carta lá. E passou um desenho, menos de 30 dias antes do atentado que houve em Boston, passou um desenho conhecido aqui, até nós mesmos aqui brasileiros, né? Passou um desenho, menos de 30 dias antes, que o enredo era mais ou menos assim, o personagem principal acaba conhecendo terroristas, não é? Detona 2 bombas e vence a maratona de Boston matando os outros competidores. É um desenho, né, animado que passou
30 dias antes do atentado em Boston. Passou lá nos Estados Unidos esse desenho. Será que não é coincidência demais? Será que já não haviam pessoas que sabiam que iria acontecer um atentado desses daí? Tem um site chamado, eu coloco o endereço do site é www.anovaordemmundial.com. Nesse site vocês vão encontrar mais informações do que eu estou dizendo aqui. Vão encontrar mais informações e vão confirmar isso que eu estou falando para vocês aqui. Deem uma olhada lá depois, tá? Deem uma olhada lá, que me parece um site bastante confiável, um site que cita as fontes, né? Que mostra realmente o que está acontecendo, né? Agora você vai se perguntar, né? É uma questão que as pessoas sempre se colocam. Poxa, mas se está acontecendo um absurdo desses, por que a mídia não está comentando nada? Por que a mídia não fala nada a respeito? Por que eu tenho que saber disso aqui no YouTube? Um cara falando, um cara que eu não conheço, um cara estranho falando no YouTube, por que só estou sabendo disso na internet? Porque os veículos de comunicação tradicionais, de massa, a TV, os jornais, as revistas de grande circulação, os rádios, eles não falam sobre isso. Esses veículos de comunicação estão na mão dos senhores do mundo, que são as pessoas que realmente estão por trás desses atentados, né? Eles estão ali e eles controlam o governo dos Estados Unidos e controlam grande parte dos governos de todos os países do mundo. Então, isso aí tem que ser combatido. Isso aí tem que ser combatido. Como é que deve ser combatido isso aí? Vamos tomar a via política aí, né, democrática, né, e vamos estabelecer a democracia direta, né, também chamada de superdemocracia ou democracia pura. Vamos tentar estabelecer isso, vamos tentar reforçar essa ideia aí, não é? Agora, a democracia pura é uma ideia que está sendo combatida, né, sem que as pessoas saibam disso. Na Itália parece que está tendo um movimento forte a respeito, favorecendo a democracia direta. Já tem um partido lá, parece, que está com essa ideia da democracia direta, né, bem forte ali, né? E essa ideia de democracia direta está assustando os poderosos, porque a democracia direta é a verdadeira democracia, onde as decisões políticas são tomadas pelo povo. O povo não deve eleger representantes para tomar as decisões por ele. O povo deve tomar as decisões políticas por ele mesmo, por si próprio. Porque senão, o representante é eleito e passa, depois de ser eleito, a representar somente ele mesmo, não é? E a classe econômica, né? O grupo econômico que financiou a campanha dele, né? Então, o correto é que o próprio povo tome as decisões políticas, e não que ele eleja representantes para fazer política em nome dele. Não. O certo é o próprio povo tomar as rédeas da situação e tomar as decisões políticas por ele mesmo, né? Você quer ver só? Lá nos Estados Unidos, todo mundo acreditou. Todo mundo votou no Barack Obama. Vamos eleger o Obama. O Obama vai fazer alguma coisa pelo país. Está todo mundo arrependido. Está todo mundo lá arrependido de ter votado no Barack Obama. Todo mundo arrependido lá. Então, quer dizer, ele foi eleito, a população confiou nele e ele traiu os interesses do povo. Isso acontece direto, né? As pessoas são eleitas, chega na hora lá, o que elas fazem? Tomam partido dos poderosos, tomam partido dos senhores do mundo, né? Os senhores do mundo também são chamados de elite globalista, né? E outros termos assim, né, desse tipo. Então, eu acho que eu vou parar por aqui. E isso é tudo. Fiquem com Deus e até a próxima.